Teoria sobre a Bela e a Fera. Existe uma teoria muito louca que diz que o príncipe da Bela e a Fera, que seria a fera em forma humana, é pai do Zip. Então, vocês lembram lá do começo do filme que o castelo inteiro foi amaldiçoado por causa do príncipe? A teoria diz que a feiticeira e o príncipe já tiveram um relacionamento. E quando isso aconteceu, eles tiveram um filho, que seria ninguém menos que o Zip. A feiticeira sendo uma camponesa, o filho não seria legítimo da realeza. Então o príncipe decidiu não assumir o filho. E a feiticeira, cansada da realeza ligar só para as aparências, resolveu bolar um plano para ver se o príncipe mudaria de ideia. Ela se transformou numa idosa para ver se o príncipe seria humilde com ela. E obviamente ele não foi, então ela amaldiçoou o castelo inteiro. Bom, a feiticeira teria deixado o Zip junto com ele para ver se ele tomava a responsabilidade. A Madame Samovar, sabendo que ele nunca cuidaria do filho, resolveu cuidar dele como se fosse filho dela. E fez todos guardarem segredo para nem o Zip nem a Bella saberem. Donald Trump seria um viajante do tempo? Foi encontrado um livro escrito em 1893, chamado A Maravilhosa Jornada Subterrânea de Barrel Trump, escrito por Ingersoll Lockwood. O nome do personagem do livro é Barrel Trump. E o nome do filho do Donald Trump é Barrel Trump. No livro, Barrel é um rapaz rico e aristocrata que vive no castelo Trump. E ele viaja para a Rússia com seu guia chamado Dom. Ou será Donald? Mas e aí, vocês notaram alguma semelhança? Em 1896, o mesmo escritor escreveu um livro chamado O Último Presidente. O livro conta a história de um homem muito rico que mora em Nova York, que mora na Quinta Avenida e se candidata à presidência. Mas ninguém espera que ele vá ganhar. Você sabe aonde fica Trump Tower? O prédio do Donald Trump? Fica em Nova York, na Quinta Avenida. Então o homem rico ganha as eleições e like pra parte 2. Donald Trump seria um viajante do tempo, parte 2. Após virar presidente dos Estados Unidos, começa a chamar as pessoas para o seu governo. Entre eles, um secretário da Agricultura chamado Laff Pence. E o nome do ex-vice-presidente dos Estados Unidos era Mike Pence. Então, mas como Donald Trump viajou no tempo? Com uma máquina do tempo do Nikola Tesla. Tesla foi um brilhante inventor e criador da corrente alternada. Mas ele também se envolvia com várias coisas consideradas meio doidas. Ele tentou desenvolver a antigravidade, invisibilidade e uma máquina capaz de viajar no tempo. Tesla morreu nos Estados Unidos, e o Comitê de Segurança Nacional mandou investigar as anotações desse cientista para ver se ele estava desenvolvendo alguma arma militar. E quem eles mandaram para essa investigação foi John George Trump, o tio de Donald Trump. John disse não ter encontrado nada em suas pesquisas. John teria encontrado a máquina do tempo e deixado para o seu sobrinho, Trump. O fantasma bizarro de uma criança captado por uma câmera. Isso aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás. Olhando assim parece um vídeo normal. Mas de repente essa menina começa a olhar muito para aquele balanço. E então, agindo estranho, ela vai até o balanço. Ela começa a conversar com uma pessoa, como se ela estivesse conversando com um amigo imaginário que estivesse naquele balanço. E então a menina fala, pai, atrás de você. E quando o pai vira, filma uma criança, um fantasma de uma criança. Desesperado, ele deixa a câmera cair. Prestem atenção novamente nesse fantasma. Parece que não tem olhos e some da câmera. O misterioso código A113 da Pixar. Bom, podemos notar em vários filmes da Pixar, como Toy Story, Nemo, Os Incríveis, que aparece o famoso código A113. Mas o que seria esse código A113? Bom, na verdade esse código misterioso está em absolutamente completamente todos os filmes da Pixar. Bom, na verdade não só no da Pixar, mas também em alguns filmes da Disney. Mas a maioria da Pixar. Mas também é possível encontrar esse código em alguns outros filmes, como por exemplo Os Simpsons. E o significado desse código A113 nada mais é do que uma referência à sala de aula do Instituto de Artes da Califórnia. Então toda vez que você vê esse código por aí, significa que algum ex-aluno trabalhou na produção do filme. Então seria uma forma deles homenagearem o lugar onde eles aprenderam a sua arte. A bizarra nota de $20 que previu sobre as Torres Gêmeas. Algumas pessoas acreditam que o tão famoso e trágico 11 de setembro tenha sido previsto há muito tempo antes, mas principalmente pela nota de $20. Se você pegar a nota e dobrar em forma de um avião, ela simplesmente forma a torre no dia do acontecido. Olha só que bizarro. E que nas outras notas de 5, 10, 20 e 100, dobradas também mostram a ordem de como tudo aconteceu. A nota de 20, também dobrada de outra maneira, forma a palavra Osama. Osama Bin Laden foi o homem que organizou toda a tragédia com as torres. Muitas
pessoas dizem que quem estava por trás disso tudo eram os Illuminates. Porque na nota de $1 aparece a pirâmide Illuminati, escrito Nova Ordem dos Séculos, exatamente a mesma pirâmide Illuminati. O menino que ficou em coma durante toda a pandemia. Tudo começou quando Flávio foi atropelado por um carro no dia 1º de março de 2020. Na época, a doença ainda não tinha sido classificada como pandemia. O Reino Unido só decretou pandemia 3 semanas depois do acidente de Flávio. Bom, após Flávio ter sido atropelado, ele ficou em coma, não tendo qualquer ideia do caos que se isolou o mundo enquanto estava desacordado. O coma de 10 meses foi causado por uma lesão cerebral traumática. Depois de 10 meses em coma, ele acabou acordando hoje. Apesar disso, Flávio ainda não sabe sobre a pandemia ou a gravidade do coronavírus. Segundo sua tia Sally, o maior medo da família é não saber como explicar sobre os acontecimentos do último ano. Além disso, a família não tá podendo ter contato com ele por conta do coronavírus. E o mais bizarro de tudo isso é que Flávio pegou coronavírus durante 2 vezes enquanto estava em coma no hospital. A maldição das estrelas da Disney. A Disney, desde muito tempo, sempre vem recrutando jovens talentos para explodir na carreira. Mas toda estrela mirim da Disney acaba pirando em alguma época da sua vida. Seria uma maldição da Disney? Macaulay Culkin fez muito sucesso nos anos 90 na Disney, lançando vários e vários filmes. Depois de muito tempo, ele surtou, fazendo uso de álcools e drogas. Lindsay Lohan, também uma grande estrela que começou na Disney, fazendo vários sucessos como Operação Cupido, e tempos depois também surtou. Depois de um tempo, ela também surtou, tendo problemas com álcool e drogas. Chegou até ser presa. Britney Spears também começou na Disney. Fez sucesso no Clube do Mickey. Em 2007, ela também surtou. Podemos esquecer de Demi Lovato e Miley Cyrus. Os únicos que não surtaram seriam os gêmeos Sprouse. Após o término de Zack e Cody, os dois deram uma pausa na carreira de atores para fazer a faculdade. Dylan se formou em designer de jogos, Cole em arqueologia. Os dois ainda fazem muito sucesso como ator. Os únicos que conseguiram escapar da maldição da Disney. A teoria bizarra sobre o Snapchat. Acho que todo mundo aqui lembra do Snapchat. O Snap é um aplicativo que fez muito sucesso de 2013 até 2016, mais ou menos. Um dos filtros mais usados do Snapchat era um filtro de cachorro. O filtro ficou tão popular que até os famosos que tinham Snapchat começaram a usar. Na verdade, esse filtro de cachorro não é tão fofinho assim como você pensa. A teoria diz que o Snapchat não digitalizava seu rosto somente para usar o filtro, mas sim para colocá-lo no banco de dados do governo. Segundo a teoria, suas fotos com esse filtro faria parte de um programa do FBI, que se chama Sistema de Identificação da Nova Geração. Ou seja, seria um aplicativo espião. O programa seria voltado basicamente para descobrir dados de antecedentes criminais, tanto pessoas honestas como criminosos. Eles teriam todos os nossos dados com somente o reconhecimento facial do filtro. A bizarra mancha vermelha de Júpiter. Essa mancha gigante avermelhada é uma das maiores características do planeta Júpiter. Mas na verdade aquilo não é somente uma mancha. Essa grande mancha na verdade é uma tempestade de cerca de 20 mil quilômetros de comprimento e 12 mil quilômetros de largura, cerca de 3 vezes maior que o nosso planeta Terra. Os ventos por lá podem chegar até a 680 km por hora. Essa tempestade gigante foi registrada pela primeira vez em 1831, mas pode ter sido descoberta pela primeira vez em 1665. Mas Júpiter também tem outras particularidades. Júpiter é um possível escudo de asteroides que podem cair na Terra. Isso porque a gravidade de Júpiter é muito maior do que a gravidade do nosso planeta Terra. Então todos os asteroides que vão em direção do nosso planeta Terra e fariam o maior estrago é sugado pela gravidade de Júpiter. A atriz que tirou sua própria vida se jogando do letreiro de Hollywood. O famoso letreiro de Hollywood foi construído em 1920. No começo, elas não seriam permanentemente, eram apenas provisórias. Na verdade, elas eram como uma propaganda para divulgar um loteamento residencial lá em Los Angeles, no distrito de Hollywood. Nessa época, o letreiro era Hollywood Land. Nessa época, o cinema americano estava em ascensão. Então, o letreiro acabou se tornando algo icônico em aparecer em tantos filmes. Então, acabou se tornando algo turístico e da cidade mesmo. Bom, tudo começou quando uma mulher que caminhava embaixo da placa encontrou uma bolsa, uma jaqueta e um bilhete. Os pertences eram de Peggy Entwistle. Peggy era uma atriz de Hollywood. Tinha 24 anos e tinha depressão. No bilhete encontrado, ela tinha se despedido. E então, embaixo da letra H, tinham encontrado o corpo dela. Isso saiu em todos os jornais da época. Tem uma série na Netflix que conta sobre isso, chama Hollywood. Na época, as pessoas podiam chegar perto do letreiro. Hoje em dia, tem uma grade evitando que as pessoas subam no letreiro e aconteça a fatalidade novamente. E o letreiro só pode ser visto de frente, de bem longe. A teoria sobre o aeroporto de Denver.
Esse aeroporto se encontra em Denver, em Colorado, nos Estados Unidos. Muitas pessoas acreditam que esse aeroporto tenha sido construído pelos Illuminates. E que tem vários túneis subterrâneos secretos onde eles possam fazer rituais. Isso porque o aeroporto visto de cima tem uma forma meio estranha. Notaram? Não? Vou te mostrar. Ele forma a cruz suástica. As pessoas diziam também que frequentemente tiravam toneladas e toneladas de terras, que não era normal para um aeroporto. E é daí que vinham os túneis subterrâneos. No aeroporto também foi construída uma estátua de cavalo gigante muito bizarra. Essa seria a estátua. Durante a noite, os olhos ficam vermelhos. Em 2010, eles também colocaram a estátua de Anubis. Ele é o deus egípcio da morte. Dentro do aeroporto tem várias placas com símbolo maçônico, inclusive no chão do aeroporto. Esse aeroporto teria custado milhões e milhões de dólares, um preço que nenhum outro aeroporto custou na vida. A teoria bizarra de Marcia e o urso. Marcia nasceu em uma família super normal, mas a família começou a notar que tinha algo de errado com ela. Pois a menina com 3 anos de idade batia em todo mundo e quebrava tudo. Então, quando ela completou 5 anos, seus pais resolveram pôr ela para adoção. Mas como Marcia tinha problemas mentais, ela acabou fugindo do orfanato assim que teve uma chance. Ela acabou então parando numa floresta e continuou maltratando e batendo nos animais. Todos os animais morriam de medo dela e fugiam dela. Até que ela encontrou um urso na floresta, então ela jogou uma pedra nele. E então o urso foi para cima dela para se defender e assim matando Marcia.